Olá pessoal, para nós finalizarmos esses exemplos de estruturas de repetição, vamos implementar o seguinte programa. Faça um programa que simule uma urna eletrônica. Primeiramente, o programa deve perguntar o número do título do eleitor. Em seguida, ele deve solicitar o número do candidato em que deseja votar. Temos aqui 3 candidatos, 1, 2 e 3. Qualquer outro número é considerado voto nulo. O programa deve apresentar o candidato votado e perguntar se o usuário confirma o voto, sim ou não. Caso ele confirme, deve aparecer a mensagem voto cadastrado com sucesso. Caso contrário, o programa deve solicitar de novo em quem o eleitor votará. O programa deve ser repetido até que o título do eleitor informado seja 0. E ao final ele deve apresentar quantos votos cada candidato recebeu. Então agora nós vamos usar uma lógica diferente da que eu usei no exemplo anterior. No anterior, nós resolvemos o problema para um cliente do hotel e depois nos preocupamos em como fazer a repetição para os vários clientes. Poderíamos fazer da mesma forma aqui, mas aqui eu vou fazer o inverso, vou começar a me preocupar com a repetição. A repetição aqui ela vai acontecer em 2 momentos. O primeiro dele é para cada eleitor que vai votar. Então está dizendo que nós primeiro devemos perguntar o número do título do eleitor relacionado a isso e o programa vai ser repetido até que o título seja 0. Então vamos começar o programa por aqui. Vamos fazer a nossa leitura de dados. Vamos importar aqui a classe Scanner. E aqui já vamos colocar uma variável inteira que eu vou chamar de título. Vamos colocar aqui a nossa entrada de dados e vamos pedir para o usuário solte, digite o número do título de eleitor. Vamos tirar o ln daqui e vamos fazer a leitura. Então a variável título vai receber o dado lido pelo usuário. Então, com esse comando, nós vamos ler o título da primeira pessoa. E agora a gente viu que enquanto for diferente de 0, eu quero perguntar em quem ela votou, eu quero fazer o processamento. Então vamos colocar aqui o while título for diferente de 0, enquanto ele não for 0, eu vou fazer. O que nós vamos fazer? Aqui nós vamos ter a parte de votação, que por enquanto eu não vou entrar nesse detalhe, certo? Mas depois de eu registrar o voto dessa primeira pessoa, o que eu preciso fazer? Eu preciso repetir esses comandos de leitura aqui, ó. Eu tenho que novamente fazer a entrada de dados para ver quem é o título, qual é o título do próximo eleitor. Então percebam que aqui, né, seguindo aquela abordagem diferente do exercício anterior, eu ainda não estou me preocupando em como cada pessoa vai votar, mas eu já criei uma estrutura em que eu peço o título de eleitor, enquanto ele for diferente de 0, ele vai repetindo. Vamos olhar aqui como é que fica a execução desse código. Digite o título de eleitor, 1515, por exemplo. Digite o título do eleitor, 9999. E assim por diante. Percebam que eu estou repetindo. Agora eu vou digitar 0 e aí encerrou. Ou seja, a estrutura que controla a execução do nosso programa está pronta. Agora sim, eu tenho que pensar aqui na votação. Como é que vai funcionar a votação? Então, faça um programa que simule uma urna eletrônica. Primeiro deve perguntar o número do título de eleitor, já fizemos. Em seguida, ele deve solicitar o número do candidato em quem deseja votar. Então, vamos colocar aqui, ó. Agora dentro do while, porque eu só vou perguntar em quem ele vai votar se o título for diferente de 0. Digite o número do candidato. E aqui vamos criar uma variável que eu vou chamar aqui de voto.
e o voto vai receber, então, a leitura Muito bem, já sabemos em quem ele votou. O que eu devo fazer agora? O programa deve apresentar o candidato votado e perguntar se ele confirma aquela informação. E aqui nós temos os dados do candidato. Então notem que agora eu vou ter que usar um if ou um switch para, dependendo de quem o candidato votou, eu mostrar o nome na tela para ver se ele concorda ou não. Nesse caso vamos usar aqui um switch voto. E agora vamos colocar os cases. Case 1, vamos pôr aqui. Você votou... Qual é o primeiro nome? É João. No João. E break. Agora vamos copiar o 2 e o 3 aqui. Ó. O 2 é a Maria e o 3 é José. O 2 é a Maria e o 3 é o José. E vamos colocar aqui um default. Você votou nulo. Então aqui eu simplesmente estou mostrando quem ele votou. E agora eu preciso perguntar. Ó, notem que aqui no enunciado ele diz: eu tenho que pedir para o usuário confirmar o voto. Notem que por enquanto eu ainda não estou computando o voto para ninguém. Por quê? Porque eu só posso computar depois que a pessoa confirmou. Então vamos colocar aqui depois do switch. Switch confirma seu voto. Devemos colocar aqui um sim, vírgula, não, para ele saber como é que ele precisa responder. Sim ou não. E vamos criar uma variável string. Para não complicar aqui o string, vamos colocar um S e um N só, que a gente guarda num char, não precisamos usar o equals. Então, char confirma. Ok. E agora vamos fazer a variável confirma igual ao input next line ponto char at 0 para pegar só o primeiro caractere que o usuário digitou. Muito bem. Só que agora o que eu vou fazer aqui? Eu confirmei. Se a confirmação for sim, aí eu vou contar um voto para aquele candidato. Mas se a confirmação for não, eu preciso pedir que o usuário digite um novo número do candidato. Ele não vai anular o voto, certo? Então o que eu preciso fazer? Se o usuário disser que não, eu preciso voltar aqui para cima e pedir para ele digitar o número do candidato novamente. Notem que tudo isso aqui vai ter que ser repetido, ó, até que o usuário confirme. E eu só vou fazer o teste lá no final, depois que o usuário já votou. Então aqui a gente consegue ver claramente que para eu processar cada título de eleitor, eu já devo perguntar, analisar o título antes. Eu só vou perguntar de quem é o voto se o título não for 0. Se ele for 0, não faz sentido eu perguntar. Agora aqui nessa segunda situação, não. Eu primeiro devo perguntar em quem o candidato está votando para depois ver se ele confirma ou não. Por isso que dentro do while nós vamos criar um do. Vamos colocar todo esse código para cá. Fazer a indentação dele. E aqui, ó, do while o quê? Enquanto confirma for igual a não. Opa, aqui que está faltando, faltou um fecha-chaves aqui e o ponto e vírgula aqui. E faltou mais um igual aqui. Por que enquanto confirma for igual a não? Ó? Percebam, lemos o título. Título é diferente de 0. Entramos aqui. Aí nós vamos digitar o número do candidato e mostramos em quem ele votou. Pedimos para ele confirmar. Se ele disser que não confirma, como confirma é não, ele volta para cá e vai pedir para o usuário digitar o voto novamente. Se ele disser que sim, quer dizer que aí ele confirma o voto e agora efetivamente eu preciso computar o voto.
Bom, para eu computar o voto, eu vou precisar ter uma variável aqui ó, que guarde a quantidade de votos de cada um dos candidatos e mais os nulos, que são os contadores que nós já vimos. Então nós vamos colocar aqui, ó, conte 1, que começa com 0, conte 2, que começa com 0, que é a quantidade de votos do candidato 2, conte 3 também começa com 0, e vou colocar aqui um conte 4 começando com 0, que são os votos nulos. Depois que nós saímos do do while aqui, ó, eu vou copiar esse switch para ganhar tempo. Mas lembrando que a gente vai chegar aqui embaixo, ó, só vamos sair aqui do while quando a pessoa já confirmou o voto. Então agora eu faço um novo switch e se o voto for 1, agora sim eu não preciso mais mostrar nada, porque eu já mostrei. Nós só vamos fazer um conte igual a conte mais 1. Opa, conte 1, né? Porque aqui é a quantidade de votos do candidato 1. Aqui no 2, conte 2 igual a conte 2 mais 1. Aqui no 3, conte 3 igual a conte 3 mais 1. E aqui no default, conte 4 igual a conte 4 mais 1. Terminado o switch, o que vai acontecer aqui? Deixa eu ver por que ele está dando estes erros aqui. Não consegui enxergar. Case. Ah, é porque eu declarei as variáveis conte 1 aqui como char, ó, estão erradas. Eu declarei na linha errada. Essas variáveis aqui são variáveis inteiras, por isso que ele estava dando esse erro lá embaixo. Então, os contes, obviamente, são números inteiros, né? Então foi um erro na declaração. Agora, ó, ele vem aqui, ele faz a contagem, pede o título do segundo eleitor, vai cair aqui no while, ó, vamos voltando. Se o título for diferente de 0, ele entra. E aí, pede o número do candidato, mostrem quem é, até que o usuário confirme os votos, contabiliza o voto do segundo eleitor, e aí pede o título do terceiro e assim por diante. O que está faltando nós fazermos agora? Ó? Ao final, o programa deve apresentar quantos votos cada candidato recebeu. Novamente, isso nós só vamos poder fazer depois desse while, ou seja, depois que todo mundo já votou. Então vamos colocar aqui, resultado da eleição. O nome do primeiro candidato é João. Então, João recebeu mais conte 1 votos. O candidato 2 é a Maria e o 3 é o José. Então, Maria recebeu conte 2 votos. José recebeu conte 3 votos. E vamos por aqui votos nulos, 2 pontos, conte 4. Vamos rodar o programa agora para ver como é que ele se comporta. Ó, título do eleitor, vou colocar aqui 1. O número do candidato, vou selecionar o candidato 1, que é o João. 1. Você votou no João, confirma? Vou colocar aqui sim, vou confirmar. Então já temos um voto para o João. Notem que, como eu confirmei o voto, ele já está pedindo o título do segundo eleitor. Por quê? Porque aqui nesse do while mais interno ele já saiu. Eu votei no João, ele mostrou que eu votei no João, eu confirmei, o confirma é sim, então ele sai, computou o voto do João e está pedindo o título de eleitor de novo. Agora vou colocar aqui um título 22222. Vou votar no João novamente. 1. Confirma seu voto? Não. Ó, percebam que ele não voltou a pedir o número do título de eleitor, ele está pedindo o número do candidato novamente. O porquê disto? Porque neste do while eu votei, ele mostrou que eu votei no João, mas a hora que ele pediu a confirmação, eu botei que não. Então, enquanto confirma igual a não, ele volta para cá. E aí ele me pede o voto novamente, que é isso que eu vou fazer agora. Agora eu vou votar no candidato 3.
Opa, tem um errinho aqui na nossa mensagem, porque eu coloquei João, João e João, certo? E aí ele está pedindo para eu confirmar se eu votei no João novamente. Eu vou colocar aqui sim, já vou pôr um 0 para sair. A nossa lógica está correta. É só na mensagem aqui que eu no Ctrl+C, Ctrl+V eu esqueci de trocar. Ó. Vamos botar os nomes então Maria e José. Maria e José. E vamos rodar o nosso programinha de novo. Deixa eu subir. Deixa eu aproveitar que nós paramos aqui. Que na pergunta, para confirmar, eu não tirei o LN. Eu vou tirar só para ficar tudo na mesma linha. Vamos ver. Título do eleitor, 1. Número do candidato, agora eu vou votar no 2 primeiro. Você votou na Maria, confirma? Sim. Próximo eleitor, é o eleitor 22222. Vamos votar no João. Você votou no João, confirma? Vou pôr que não. Então pediu um nome candidato, vou votar agora no José, 3. Você votou no José, confirma? Sim. Então, por enquanto, ó, eu tenho um voto na Maria e um no José, porque o do João foi anulado. Vou chamar aqui um terceiro eleitor. Vou votar na Maria novamente e vou confirmar. E vou, para terminar aqui, um 999, vou votar nulo. Não, mas não quero confirmar. Vou votar no João. E aí confirma sim. Então, por enquanto, eu tenho um voto para o João, um para o José e 2 para a Maria. Agora, para finalizar aqui um último título, vou votar nulo e vou confirmar o voto nulo. Ele vai pedir o título do eleitor. Agora eu vou apertar 0 para ele sair do nosso programa. E se o programa estiver correto, nós temos um voto para cada candidato, um voto nulo, e a Maria vai ganhar a eleição com 2 votos. Vamos ver. Título do eleitor, 0. Está aqui, ó. João recebeu 1 voto, Maria, né, a mensagem fica um pouquinho estranha. Maria, 2 votos, José, 1 voto e votos nulos, 1. Assim nós encerramos este exemplo aqui, que também vai estar disponível no Sigal, código-fonte, em que nós usamos 2 estruturas de repetição condicionadas. O enquanto mais externo, para a gente controlar a hora de encerrar a eleição, e um do while mais interno, para a gente poder verificar se o usuário confirma o voto dele ou não, e caso ele não confirme, para que nós possamos voltar e pedir que ele indique quem é o candidato em que ele realmente está votando. Com isso, nós fechamos agora esses exemplos de estruturas de repetição, tanto com número fixo de repetições quanto condicionadas. Até a próxima, pessoal!